Fala. Bem, pessoal, muito boa tarde. Estamos agora de volta na segunda sessão do dia. Nós estamos aí transmitindo a live pelo YouTube. Depois, as palestras e todo o material está disponível no YouTube, está livremente acessível a todos. Se vocês entrarem na página do Congresso e na programação, vocês vão ver lá os links para todas as palestras e todo o material. E eu gostaria, nessa tarde, de introduzir o professor Paulo Artacho. Paulo Artacho é um grande cientista, ele é professor titular do Instituto de Física da USP, ele trabalha com física aplicada a problemas ambientais, ele estuda notadamente a física de aerosóis atmosféricos e a poluição do ar urbana, e tem um papel destacadíssimo nos estudos das mudanças climáticas globais e o meio ambiente na Amazônia. O Paulo ele é formado pela Universidade de São Paulo, onde ele também fez seu mestrado e seu doutorado. Ele trabalhou na NASA durante um tempo, também trabalhou na Universidade de Antuérpia, na Bélgica, em Lund, na Suécia, e em Harvard, nos Estados Unidos. Ele é membro da Academia Brasileira de Ciências, da World Academy of Sciences, é pesquisador emérito do CNPq e vice-presidente da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, a Ciesp, e ele é um dos cientistas mais citados, brasileiros mais citados na literatura. Ele é membro do painel intergovernamental de mudanças climáticas e de 7 outros painéis científicos internacionais. Ele é coordenador do programa FAPESP de mudanças globais, enfim, tem aí meritório, recebeu já inúmeras menções honrosas, prêmios, doutor honoris causa, enfim, inclusive a maior honraria científica, que é o prêmio Almirante Alberto, em 2016. E, além de tudo isso, é um sujeito boa praça, informal, descontraído pra caramba. Então, é um grande prazer ter você aqui, Paulo, e agradeço enormemente você ter aceitado esse convite aí, sendo tão concorrido aí, que todo mundo te chama para dar palestra, porque realmente são encantadoras. A palavra é sua, Paulo. Vamos lá, gente. Obrigado pela introdução, Munir. É sempre um prazer muito grande falar, particularmente em congressos de iniciação científica como esse da Unicamp. Então, agradeço a introdução e vamos direto ao assunto que é o que interessa, que é a questão de mudanças climáticas globais, e eu vou tratar também da questão do impacto da Amazônia nas mudanças climáticas globais. Então, esse é o tema que eu proponho que a gente possa discutir hoje. E o título que eu dei para a palestra foi um título um pouco mais geral, que é sobre a ciência das mudanças climáticas e suas implicações socioeconômicas e ambientais. Bem, veja, é importante que todos vocês reconheçam e tenham conhecimento de que nós estamos passando por um período muito crítico da nossa humanidade, né? Que nós estamos passando por 3 emergências diferentes. A primeira é a questão na crise da saúde causada por pandemias de vírus que migram do estado natural para a nossa sociedade, né? Nos últimos 20 anos, nós tivemos 6 pandemias diferentes e agora nós estamos mergulhados na pandemia do Covid-19. A segunda crise emergencial que a nossa humanidade está passando é a crise da perda de biodiversidade, que vai ter impactos muito fortes sobre a agricultura, sobre a vida no planeta nos próximos séculos. E a terceira é a emergência climática, que nós vamos focar nessa discussão. Essas 3 crises, elas têm similaridades que são muito importantes. Primeira e mais óbvia delas, a ciência é a chave para a gente sair dessas 3 crises emergenciais que a nossa sociedade está passando.
né? Sem ciência não vai haver saída para a pandemia do Covid e outras que vão vir. Sem ciência nós não vamos conseguir resolver a questão da crise de biodiversidade e sem ciência nós não vamos conseguir equacionar sobre como são as possíveis saídas da crise climática que estamos mergulhados agora, né? Essas três crises também evidenciam o uso excessivo dos recursos naturais do nosso planeta. A nossa humanidade está simplesmente esgotando os recursos naturais do nosso planeta e nós vamos precisar fazer alguma coisa em relação a isso, e no final eu vou discutir algumas sugestões para vocês. Essas três crises também mostram que existe uma falta de governança global que é muito forte. Veja na questão da pandemia da Covid-19, veja o que aconteceu. Cada país definiu a sua estratégia na Europa, a Alemanha definiu uma estratégia, Luxemburgo outra, a França outra, Bélgica outra. Só que a distância de cada um desses países é 100, 200, 300 quilômetros, né? Então, e veja no Brasil, cada estado teve a sua estratégia, cada cidade teve uma estratégia diferente. Nós nunca vamos conseguir resolver um problema global com uma abordagem deste tipo, como é muito fácil da gente perceber. E, por último, a última similaridade que eu queria chamar a atenção são os impactos sociais e econômicos muito fortes que essas três pandemias ou crises climáticas, da pandemia de saúde e a emergência da biodiversidade, vão ter. As implicações socioeconômicas são gigantescas e podem durar muito tempo. Essas três crises têm também uma diferença muito importante, né? Enquanto a crise na saúde vai poder durar, digamos, alguns anos, talvez mais 2, talvez mais 3 anos até a gente resolver essa questão, a crise da mudança climática pode durar vários séculos, né? E a perda de biodiversidade é para sempre. O que a gente quer dizer com isso? Perder uma espécie, perdeu. Ela não volta mais. Então, vejam que esta questão da escala temporal tem implicações importantes sobre como nós vamos abordar estas questões. Bom, na questão da ciência das mudanças climáticas, é importante a gente perceber que a ciência é muito sólida nesta área. O painel intergovernamental de mudanças climáticas, a cada 2, 4 anos, solta relatórios enormes de 1.800, 2.000 páginas, com mais de 100 mil referências, e para estudar o estado da arte das mudanças climáticas, né? E isto, veja bem, poucas áreas do conhecimento fazem, a gente chama isso scientific assessments, né? Como o IPCC faz por causa da relevância da crise climática que estamos passando. Mas não é só o IPCC. Veja, aqui tem relatórios nesse slide da UNEP, aqui nós temos relatórios da FAO, Food and Agriculture Organization, e assim por diante. Então veja que clima, saúde, produção de alimentos e biodiversidade estão intimamente ligados, como vocês vão ver muito brevemente. Bom, para a gente olhar a crise atual que a gente está passando, a gente tem que olhar para o passado, né? Olhar a história do nosso planeta é sempre muito importante do ponto de vista de método científico, né? Então vejam bem, esse gráfico mostra nos últimos 500 milhões de anos o clima do nosso planeta. Nosso planeta já foi mais quente, já foi mais frio do que ele é agora, né? Mas o que é importante é que nos últimos 10 mil anos o clima da Terra esteve extremamente estável, muito mais estável que nos últimos 500 milhões de anos, né? E isto é o que permitiu a nossa humanidade se desenvolver. Nos permitiu desenvolver agricultura, nos permitiu construir cidades e assim por diante, né? O que nós podemos estar fazendo é destruindo a estabilidade do clima que o sistema geofísico deu para nós e que nos permitiu evoluir a nossa sociedade. Agora, se a gente for olhar mais para trás ainda no tempo, não 500 milhões de anos, mas
4,6 bilhões de anos atrás, essa foi a época onde o nosso planeta foi formado. Né? E a evolução geológica do nosso planeta foi muito longa, né? E vejam que a vida evoluiu no nosso planeta junto com a evolução geológica. Né? Então, teve a época dos dinossauros, a vida primeiro apareceu nos oceanos, e assim por diante. Aí, há 200 mil anos atrás, olha só, há 200 mil anos atrás, dos 4,6 bilhões, apareceu uma espécie, que é a nossa, os Homo sapiens. Né? Nós só aparecemos no planeta no último segundo da vida dele, e como vocês vão ver, nós estamos fazendo um estrago significativo no que sustenta a vida no nosso planeta. Né? Então é sempre importante a gente olhar para o passado para poder entender o presente e discutir como é que vai ser o futuro do nosso planeta e da nossa humanidade. Nós podemos olhar também as tendências socioeconômicas que estão mostradas no lado esquerdo deste slide, mostrando a população mundial desde 1750, quando começou a Revolução Industrial, uso de energia, consumo de fertilizantes, produção de papéis. Bom, vocês vão ver que todas as tendências socioeconômicas cresceram exponencialmente. Bom, se elas cresceram exponencialmente num planeta que tem recursos naturais finitos, opa, alguma coisa pode acontecer com o nosso planeta. Do lado direito, são as tendências do sistema climático e do sistema terrestre como um todo. Veja a quantidade de terra domesticada, a perda de florestas tropicais, a destruição da camada de ozônio, concentração de gás de efeito estufa, deposição de nitrogênio e assim por diante. Todas elas também estão crescendo exponencialmente. E o que nós precisamos começar a entender do ponto de vista da ciência e da sociedade é quais são os impactos dessas mudanças, tanto as mudanças socioeconômicas quanto as mudanças que nós estamos fazendo no nosso planeta. Bom, um grupo de cientistas sentou por muitos anos e tentou definir quais são os limites, até onde a gente pode ir na destruição dos recursos naturais do nosso planeta. Né? Isso é chamado planetary boundaries, né? Tentando definir um espaço operacional seguro para a nossa humanidade. Bom, primeiro, eles identificaram 9 limites: mudança climática, poluição química, perda do ozônio estratosférico, acidificação dos oceanos e assim por diante. Uso da água. Desses 9 limites que eles identificaram, em 4 destes limites nós já passamos do limite onde não deveríamos ter ultrapassado. Eles são mudança climática, perda de biodiversidade, mudança de uso do solo e alteração no fluxo biogeoquímico, particularmente de nitrogênio e de fósforo. Então veja que a nossa sociedade está usando recursos naturais demais do nosso planeta e eles são limitados. Bom, isso foi reconhecido pela ciência já há bastante tempo. Aqui está uma bonita capa da revista Nature, né, que anunciando que, olha, chegamos no Antropoceno. E o Antropoceno se refere a uma nova época recente, né, em que os humanos e nossa sociedade se tornaram uma força geofísica planetária. Olha a força desta frase, né? Nós humanos, uma espécie entre as centenas de milhões de espécies do nosso planeta, já somos equivalentes a uma força geofísica planetária. Né? A parte da direita desse slide mostra a capa da revista The Economist, de 2011, já faz algum tempo. Bem-vindo ao Antropoceno. E veja que essa capa não é feita por cientistas, nem é feita por ONGs, é feita por economistas, né? Mostrando que alguma coisa
está mudando rapidamente e tem implicações socioeconômicas relevantes, né? Bom, essas implicações socioeconômicas, há muitas maneiras que a gente pode observar isso, né? Por exemplo, isso daqui é uma figura do relatório de perda de biodiversidade do IPBES, mostrando aqui na esquerda a apropriação humana da produção de biomassa, né? Veja que em várias regiões do nosso planeta, por exemplo, Estados Unidos, Europa, Índia, China e também o sudoeste do Brasil, nós já nos apropriamos de 70% a 80% da fotossíntese, que é a expressão da Net Primary Productivity, produtividade primária líquida das plantas, né, no nosso planeta. Isso tem implicações. Embaixo à esquerda está a mudança no carbono orgânico do solo, que é essencial para a agricultura, né? O solo tem duas componentes, uma componente inorgânica, que é a poeira mineral, né? Alumínio, silício, titânio, manganês, ferro e assim por diante, e tem uma componente orgânica. É nesta componente orgânica que, na verdade, vivem as bactérias que fixam nitrogênio nas plantas e dos quais a gente depende para produzir alimento. Veja que em algumas regiões nós já perdemos 40% a 50% da matéria orgânica do solo. Portanto, isso é crítico para as próximas gerações se a gente quiser que eles tenham a oportunidade de produzir alimentos no futuro, no solo de vastas regiões do nosso planeta, né? Uma das regiões onde a mudança de uso do solo está sendo mais forte é na Amazônia, né? Aqui nós vemos a evolução do desmatamento na Amazônia, nesse caso de 1975 até 2018, e a gente tem, em geral, a ideia, principalmente vocês que são mais jovens, de que o desmatamento da Amazônia sempre existiu. Mentira! Não é verdade. Veja que em 1975, só 0,5% da área da Amazônia estava desmatada. Isso era circunscrita a cidades como Manaus, Santarém, Porto Velho e pouquíssimas áreas desmatadas. Em 1988, esse desmatamento foi multiplicado por 10, já era 5% da área da floresta. E em 2018, nós já temos 19% da floresta desmatada, né? Portanto, veja que isso é um fenômeno muito, muito recente. Quando eu comecei meu projeto de iniciação científica na Amazônia, a Amazônia era como estava do lado esquerdo, 0,5% desmatado. Hoje, destruímos 20% de 5,5 milhões de quilômetros quadrados. É uma área imensa destruída pelo setor agropecuário para basicamente criação de gado e algumas culturas. Bom, mas além da Amazônia, o que é importante também é o uso da energia no nosso planeta, né? Este gráfico mostra desde 1850 até 2017 as emissões de carbono para a atmosfera, né? Então, veja que no início da Revolução Industrial, a gente tinha emissões de carbono da ordem de 4 a 5 bilhões de toneladas de CO2, naquela época, principalmente pela destruição das florestas. Mas veja o que acontece com esse gráfico a partir de 1940, um aumento gigantesco do consumo de combustíveis fósseis, gás, óleo, carvão e ainda uma fração relativamente menor de mudança do uso do solo, ou seja, destruição de floresta. Veja que a produção de energia domina quase 90% da queima de combustíveis fósseis e do dióxido de carbono que está sendo lançado para a atmosfera. Bom, assim que você queima gasolina, carvão e gás natural, o produto final é dióxido de carbono, CO2, né? E aqui estão as emissões de CO2 agora nos últimos 30 anos. Vejam que as emissões, apesar do Acordo de Paris, apesar da Rio 92 e assim por diante, continuam aumentando em torno de 2%
ao ano. Então, mesmo com todos os acordos internacionais, o CO2 subiu 62% desde a ocorrência da Rio 92 e continua aumentando a 2% ao ano. Isso não teria nenhum problema se a atmosfera fosse um reservatório gigantesco, mas, na verdade, o contrário disso é que é verdade. A atmosfera terrestre é uma casquinha muito fina, de cerca de 15 quilômetros. Veja, nos primeiros 15 quilômetros da atmosfera, nós temos 80% da massa da atmosfera, né? E aqui está as concentrações de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso. Os aumentos desde a Revolução Industrial para CO2 foram de 147%. De metano, nós alteramos 259% a concentração desse gás e dióxido nitroso 123%. Então vejam que a nossa espécie adquiriu uma propriedade extremamente relevante para o planeta. Nós estamos mudando a composição da atmosfera terrestre. Bom, se não tivesse nenhuma consequência, isso não teria implicação nenhuma necessariamente. Mas em 1896, um físico sueco chamado Svante Arrhenius, ele fez um cálculo, ele pegou os resultados recém-obtidos por Fourier, um físico francês, e calculou de que se a gente dobrasse a concentração de dióxido de carbono na atmosfera, a temperatura do planeta aumentaria em 5 graus Celsius, né? O curioso é que o Arrhenius fez essa conta usando régua de cálculo. O Arrhenius fez essa conta basicamente antes da mecânica quântica. E, por incrível que pareça, os cálculos deles são extremamente precisos, né? Se a gente fizer a mesma conta no supercomputador do INPE, que custa 30 milhões de dólares, nós vamos chegar no mesmo resultado, né? Ou seja, o efeito estufa não é nada novo, tem mais de 100 anos, né? Muito bem conhecido da ciência, muito bem conhecido da sociedade. Aqui à direita está uma matéria de jornal de 1912, tá? Mostrando que se a gente continuasse a queimar carvão como estávamos queimando naquela época, em 1912, isso iria aumentar o cobertor que mantém o calor da Terra e iria aumentar a temperatura terrestre. Isso num artigo de jornal de 1912, né? E ele termina assim: esse efeito pode ser considerável em alguns séculos. Mal eles sabiam que em algumas décadas esse efeito já seria bastante considerável, né? Bom, além do aumento da concentração de CO2, nós também estamos observando uma diminuição na concentração de oxigênio. Por quê? Porque, obviamente, quando você queima carvão, por exemplo, ou gasolina, o carbono que está na gasolina, para se transformar em CO2, ele precisa de 2 átomos de oxigênio. Então, se a concentração de CO2 está aumentando e se esse carbono veio de combustível fóssil, a concentração de oxigênio tem que estar diminuindo. Essa é uma maneira de mostrar que o aumento da concentração de CO2 é devido, sim, à queima de combustíveis fósseis. E nós estamos observando uma queda significativa na concentração de oxigênio atmosférico. Agora, é importante a gente observar e entender a dinâmica da atmosfera. Do ponto de vista de emissões, nós temos aqui na esquerda, nós observamos que 87% hoje das emissões são devidos à queima de combustíveis fósseis e 13% são devido ao desmatamento de florestas tropicais, dos quais a Amazônia é um dos maiores responsáveis. Tudo isso vai para a atmosfera, 29% é reabsorvido pela fotossíntese das plantas, 22% é absorvido pelos oceanos, que estão se tornando mais ácidos, e 44% destas emissões ficam na atmosfera, e é esses 44% que estão alterando o balanço radiativo da atmosfera e aumentando a temperatura do planeta. Esse filmezinho
mostra a redistribuição global de CO2 na atmosfera, onde as cores mais quentes mostram concentrações mais altas. Então, vocês vejam que o hemisfério norte é o grande emissor de gás de efeito estufa, né? E vejam que uma molécula de CO2 que sai dos Estados Unidos, em cerca de 4 a 5 dias ela está na Europa, em cerca de uma semana ela está na Sibéria e dá a volta no planeta em torno de 10 dias, 10 a 12 dias. Ou seja, a atmosfera é compartilhada por todos os seres do nosso planeta, todos os seres vivos. Então vejam o que acontece. Cada molécula que vocês estão respirando agora já foi respirada bilhões de vezes por um elefante na África, por um urso polar na Groenlândia e assim por diante. Então a atmosfera é um bem comum. Então é bom que a gente aprenda a cuidar dela direitinho. Esse filmezinho mostra o fluxo de energia no nosso planeta, é um filme da NASA, com um satélite que mede a quantidade de calor, radiação infravermelha emitido pelo planeta. Aí nós vemos o dia, noite passando, e você vê que, obviamente, as regiões tropicais é onde chega 90% da energia que move o nosso planeta, que move as nuvens responsáveis pela circulação atmosférica. Então, as regiões tropicais são críticas para o nosso planeta. Esse último filmezinho que eu quero mostrar para vocês é o vapor d'água, é o fluxo de vapor d'água e da chuva no nosso planeta. Veja, água é absolutamente crítica, sem água não haveria vida no nosso planeta, né? Por isso que o pessoal fica doido procurando água na Lua, água em Marte e assim por diante. E veja o que acontece aqui no Oceano Tropical Atlântico. Veja que você tem grandes emissões de vapor d'água nos oceanos tropicais e este vapor d'água ele é processado na Amazônia e sai por aqui, por baixo na região sudeste do Brasil. Então vejam que a Amazônia é um gigantesco processador de vapor d'água para a atmosfera. Bom, existem muitas evidências de rápidas mudanças climáticas no nosso planeta, desde o aumento da temperatura, aquecimento dos oceanos, aumento do nível do mar, acidificação dos oceanos. Eu não vou me debruçar por todas estas mudanças. Mas a mudança na temperatura é muito importante. Nosso planeta está em franco crescimento da temperatura. Isso é muito bem documentado por milhares de papers diferentes e milhares de medidas independentes. Só que esse aumento da temperatura, ele não é homogêneo. Vejam o que acontece aqui, que as áreas continentais se aquecem mais do que as áreas oceânicas, porque, obviamente, a água tem uma gigantesca capacidade térmica e, portanto, precisa de muito mais energia para aumentar de temperatura. Mas veja o que acontece com o Ártico. Já aumentou cerca de 3 graus Celsius, mais do que 3 graus. Veja o Nordeste brasileiro, já aumentou de temperatura em torno de 2,5 graus. Então, quando nós temos um aumento médio de 1 grau, globalmente falando, as temperaturas nas áreas continentais já aumentaram 1,5 grau, como a gente pode ver por esse gráfico. Então, nós já estamos em processo de franco aquecimento, na verdade, principalmente desde a década de 60, então já faz 50 anos que nós estamos nesse novo regime de temperatura terrestre. O INPE fez essa síntese do aumento da temperatura, anomalias de temperatura no mapa da esquerda e anomalias de chuva no mapa da direita. Olha o que acontece no mapa da esquerda com a bacia do São Francisco, com aumentos de temperatura da ordem de 2,5 graus e também com a parte leste da Amazônia, também com aumento de temperatura de 2,5 graus. E veja o que acontece na direita, uma redução da chuva no Nordeste e no Vale do São Francisco, da ordem de -30% a -40%, e uma
um aumento na chuva na região sudeste do Brasil, um aumento da ordem de 40% a 50%. Então, nós já estamos observando mudanças muito fortes no nosso país. Em média, o Brasil já se aqueceu 1,5 grau. Esse é um site do Berkeley Earth Group que compila esses aumentos de temperatura no mundo todo. Se você quiser saber o aumento da temperatura no quintal da sua casa hoje, com internet, você consegue isso muito facilmente, né? Então veja que o nosso planeta está em franco regime de aquecimento na atmosfera, e como o oceano está em contato com a atmosfera, o oceano também está aumentando de temperatura. Então vejam que esse aumento de temperatura também não é homogêneo. Algumas áreas aquecem mais do que outras, mas a água tem uma propriedade importante que, quando ela aumenta de temperatura, ela se dilata. Então o nível dos oceanos está aumentando, né? Já aumentou cerca de 30 a 40 centímetros, e a previsão ao longo dos próximos séculos é de que o oceano aumente da ordem de 3 a 4 metros. Isto pode trazer dificuldades muito grandes. Uma simulação de longo prazo feita pela National Geographic, mais a United States Geological Survey, mostra o que aconteceria se, por exemplo, toda a água armazenada na Groenlândia e nas geleiras continentais derretessem. Veja o que acontece. Curiosamente, Manaus passa a ficar debaixo da água, Assunção do Paraguai vai ter praia, Buenos Aires, Montevidéu e a maior parte do Rio de Janeiro vai ficar debaixo d'água. Então veja que nós estamos agora modificando não só a temperatura do planeta, estamos modificando também a geografia do nosso planeta. Então, nos oceanos, eles já estão 1 grau mais quente, 26% mais ácidos, e eles contêm 2% a menos de oxigênio dissolvido, e os oceanos estão sofrendo transformações que são inéditas nos últimos 300 milhões de anos, e quem está fazendo isso é a nossa espécie. Bom, no fundo, se a gente for analisar o que é que nós estamos mudando? Nós estamos mudando o que chamamos balanço de energia do nosso planeta, né? A vida no planeta depende de 340,2 watts por metro ao quadrado, que chega no topo da atmosfera a cada metro quadrado, todo santo dia, em média. Parte dessa radiação volta para o espaço, é refletido pela atmosfera e pelas nuvens, parte é refletida pela superfície, é o albedo da superfície terrestre, e a maior parte é absorvida pela superfície e mantém a vida no planeta. A gente usa essa energia e manda de volta energia térmica com menor entropia, e essa energia térmica é interceptada pelas nuvens e pelos gases de efeito estufa. Nós estamos aumentando a realimentação do lado direito desta figura, nós estamos aumentando a quantidade de radiação que nós armazenamos aqui embaixo, na baixa atmosfera do nosso planeta. E o futuro, o que nos aguarda? Bom, esse mapa mostra as projeções do painel intergovernamental de mudanças climáticas, um órgão da ONU, e ele reflete a ciência de milhares de trabalhos científicos publicados. Bom, para tornar uma história mais curta, num cenário de emissões onde nós continuamos a emitir tantos poluentes como a gente emite hoje, o Ártico pode ter uma temperatura da ordem de 7 graus a 7,5 graus mais quente do que hoje, e o Brasil uma temperatura da ordem de 5 graus mais quente. Então vejam que isso agora, nós não estamos falando de aumento de temperatura de 1 grau, 1,5 grau. Nós estamos falando de mudanças drásticas no ecossistema terrestre, né? Olhando agora em mais detalhes no Brasil, projeções do INPE, feitas pelo José Marengo, mostram que a região central do Brasil
pode ter um aumento de temperatura de 6 a 6,5 graus, compatível com os cenários do IPCC, e a parte leste da Amazônia também pode ter um aumento da ordem de 6 graus, enquanto que o Nordeste vai aumentar da ordem de 5 graus Celsius. Veja que quando você tem uma cidade que nem Cuiabá, que hoje no verão tem temperaturas que atingem 41, 42 graus, vejam como é que vai ser a vida em Cuiabá quando a temperatura no verão atingir 47, 48 graus centígrados. Veja o que pode acontecer com a agropecuária brasileira, com o estado do Mato Grosso tendo 6 graus mais quentes do que ele é hoje, e já é bem quente por lá. Então vejam que isso vai ter impactos socioeconômicos enormes para o Brasil, que a gente não pode ignorar. Tá? Aqui na direita é a diminuição da chuva, alteração na chuva. Vai chover menos no Nordeste, 30% a 40%, e vai chover ainda mais no sul do Brasil, com aumentos da ordem de 30% a 40% de chuva em toda a região sudeste do Brasil. Né? Então, nós vamos ter alterações muito fortes na temperatura e na precipitação. E a grande pergunta que se faz é: e o que vai acontecer com a Amazônia? Né? A Amazônia é um ecossistema crítico para a estabilidade do planeta como um todo, e muitos cientistas se debruçam para saber aonde está o limite, até onde a gente pode ir com a destruição da Amazônia. Veja, esse gráfico com dados do INPE mostra o desmatamento da floresta amazônica desde 1977 até 2019. Veja que o Brasil, em 2002 a 2003, estava desmatando 28 mil quilômetros quadrados de floresta por ano, né? E esse desmatamento foi reduzido para em torno de 4 mil quilômetros quadrados em muito pouco tempo, com um esforço consciente de políticas públicas e que mostra que é fácil, possível e barato reduzir as emissões de gases de efeito estufa, zerando o desmatamento de florestas tropicais. Mas, infelizmente, nos últimos 5 anos, a partir de 2011, 2012, nós estamos observando um aumento do desmatamento, que atingiu cerca de 10 mil quilômetros quadrados em 2018 e 2019, e esse desmatamento continua aumentando, e em 2020 esse desmatamento é esperado aumentar ainda mais em 25%. Bom, mas a Amazônia, como eu falei e mostrei no slide anterior, ela é crítica para o transporte de vapor d'água na América do Sul. Né? E a grande pergunta que a gente se faz é se a gente desmatar a Amazônia, o que vai acontecer com esse transporte de vapor d'água? Né? A Amazônia não gera água, a água é gerada no Oceano Atlântico Tropical, ela é processada pela bacia amazônica e é exportada pelo sul do Brasil. Né? Então, a gente vê que, se a gente desmatar uma fração significativa da Amazônia, os processos que controlam esses fluxos vão ser alterados, provavelmente de maneira desfavorável para a gente. Além disso, a Amazônia está sofrendo uma série de mudanças. Este gráfico de cima mostra a descarga do rio Amazonas em Óbidos, que mostra um aumento do nível do rio, né, nos últimos 30, 40 anos. Né? Ou seja, tanto na estação chuvosa quanto na estação seca, está saindo mais água pelo rio. Né? Isto pode estar associado com o aumento da temperatura no Oceano Atlântico Tropical, aumenta a evaporação, cai mais água na Amazônia, sai mais água pelo rio. Ou isto pode ser um indicativo de alteração no balanço hídrico da região amazônica. Né? Outra coisa importante que a Amazônia está sofrendo, do ponto de vista de alterações, é um aumento nos eventos climáticos extremos. Então, esse gráfico mostra desde 1900 até 2015
a quantidade de secas em vermelho, a quantidade de cheias em azul, e nós observamos que as cheias estão se amplificando e as secas estão se intensificando. Portanto, a amplitude está aumentando, e isso é crítico para a Amazônia, porque é um ecossistema ajustado para ter uma quantidade de chuva constante ao longo do ano, né? Esse filmezinho mostra quanto de carbono as plantas retiram da atmosfera, e eles mostram que, basicamente, enquanto que as florestas boreais, veja o que acontece na Sibéria, né? O verde avança na primavera e no verão e diminui no outono e no inverno. Avança na primavera e no verão e diminui no outono e no inverno. Mas isso não ocorre na Amazônia e nas florestas tropicais da África. Então, o que nós estamos observando é que o único reservatório permanente de carbono em florestas são exatamente as florestas tropicais do nosso planeta. E para monitorar essas florestas tropicais, uma série de satélites giram continuamente em torno do nosso planeta, monitorando tanto o ciclo do carbono quanto as variáveis, radiação, precipitação, temperatura, que controlam a fixação deste carbono nas nossas florestas tropicais. Isso é extremamente importante e crítico para que a gente possa entender, a ciência possa entender o que está acontecendo com o clima do nosso planeta. E a Amazônia, ela era um grande absorvedor de CO2 da atmosfera. Ela absorvia cerca de 0,5 toneladas de carbono por hectare por ano na década de 80, e hoje esse fluxo líquido de carbono é zero, né? E é zero por quê? Porque a mortalidade das árvores está sofrendo um aumento significativo por causa do aumento dos eventos climáticos extremos. Portanto, a floresta amazônica, que estava fazendo um serviço ecossistema estratégico para o planeta, já não tem mais condições de fazer este trabalho. Ou seja, a floresta pode estar saindo de uma situação de equilíbrio, que ela estava do lado esquerdo neste gráfico, para uma situação de desequilíbrio, e esta transição pode ocorrer se nós tivermos 40% da área total desmatada, hoje em torno de 20%, ou um aumento de 4 graus Celsius, hoje é da ordem de 1,5 grau a 2 graus centígrados. Então, digamos que nós estamos a meio caminho de transformar a Amazônia numa floresta com muito menos biomassa, e a diferença de carbono vai para a atmosfera. A Embrapa faz esses mapas do déficit de água, porque isso é crítico para a agricultura, e veja o que acontece com os mapas subsequentes de déficit de água, mostrando que na próxima década nós já vamos ter déficit de água que é classificado como muito alto, toda a região de Goiás, toda a região do Tocantins, toda a região do Mato Grosso. Portanto, o nosso país pode começar a ter dificuldades de manter a agricultura que ele tem nesta região, né? Eu vou começar para ir mais rápido no final, pular alguns slides. E uma das grandes questões que nós temos é quão próximo nós estamos do limiar da gente ter uma disruptura no clima do nosso planeta, né? Isso é chamado o tipping point, né? Então, existem vários tipping points no sistema climático terrestre, né? Um deles, como eu falei, é o colapso da floresta amazônica, um outro é a alteração na circulação oceânica, o outro é permafrost, derretimento da Groenlândia e assim por diante, né? Em particular, o derretimento do permafrost é particularmente relevante porque ele solta metano, que é um gás que é cerca de 28 vezes mais forte para fazer efeito estufa do que o CO2, molécula por molécula, e ele está sendo liberado pelo derretimento do gelo
do Ártico numa fração muito rápida. E uma vez que esse processo se inicia, ele obviamente é quase que impossível de a gente parar esse efeito. Uma outra questão importante do ponto de vista de impacto socioeconômico é o aumento na intensidade e na frequência de eventos climáticos extremos, né? Então veja que desde a década de 80, o número de eventos climáticos extremos, grandes cheias, grandes inundações, tufões, furacões, está aumentando muito significativamente por causa do excesso de energia que estamos injetando na atmosfera terrestre. No caso de São Paulo, isso fica muito claro, né, com o aumento das enchentes, não só em São Paulo, mas em vários centros urbanos, né? Na semana passada, a cidade de São Carlos foi totalmente inundada, né? E a gente vê aqui que o número de dias com chuva acima de 80 ou 100 milímetros em um dia quintuplicou comparado com a década de 40. Portanto, nós estamos observando um aumento muito rápido da frequência de eventos climáticos extremos. E indo agora para as conclusões do ponto de vista dos impactos, um dos impactos mais importantes das mudanças climáticas se refere a basicamente a nossa capacidade de produzir alimentos num mundo em mudança. Olha esse mapa produzido pelo World Economic Forum, mostrando que a produtividade agrícola brasileira pode cair de 30% a 50%, basicamente daqui a algumas décadas, né? Então, isto pode prejudicar a produção global de alimentos, e quando a gente vai ter 10 bilhões de pessoas em 2050 para alimentar, isso obviamente é uma preocupação muito relevante. Então, para terminar, existem soluções? Sim, existem. Elas passam pelo quê? Primeiro, elas passam por um uso muito mais eficiente da energia pela nossa estrutura socioeconômica. Nós somos caracterizados pelo desperdício de energia brutal que a gente faz no nosso dia a dia, né? Por exemplo, o transporte vai ter que ser radicalmente modificado. Os automóveis que a gente usa hoje usam o mesmo ciclo termodinâmico de 150 anos atrás, né? O chamado ciclo Otto. Então, veja bem, existem automóveis mais eficientes hoje? Não há dúvida, automóveis elétricos são muito mais eficientes e têm muito menores emissões de gás de efeito estufa quando alimentados com eletricidade vinda de energia solar ou energia eólica. Do ponto de vista de produção de energia solar e eólica hoje é muito mais barata do ponto de vista de geração e manutenção do que a queima de combustíveis fósseis. Nós vamos ter, como a gente comentou, que reinventar como fazer agricultura, como fazer pecuária e criar boi sem grandes emissões de metano, e eventualmente nós vamos ter que começar a usar mais biocombustíveis que podem pressionar o uso do solo nas gerações futuras, né? O IPCC, a Convenção do Clima, perguntou para o IPCC o que a gente tem que fazer para limitar o aquecimento em 1,5 graus. O IPCC ficou 3 anos estudando essa questão, rodando os seus modelos, e a resposta está nesse gráfico. A partir de 2020, nós temos que reduzir as emissões de gás de efeito estufa em pelo menos 3% ao ano, né, até zerar essas emissões em 2050, e a partir daí ter emissões negativas, ou seja, remover CO2 da atmosfera, né? Nós vamos ter que reduzir em 70% as emissões de metano. Então veja como vai ser mais difícil a gente produzir carne. Temos que reduzir em 90% as concentrações dessa fumaça preta que sai pelos ônibus a diesel e assim por diante. Então, transformações como essa o nosso sistema socioeconômico não teve desde o início da Revolução Industrial. Então, isso vai requerer um esforço político, social e econômico gigantesco. Isso é reconhecido pelo Fórum Econômico Mundial, que se reúne em Davos, né, todo ano, no começo do ano, e mostra que o relatório dos riscos globais em 2020
todos os 5 maiores riscos globais são associados com as mudanças climáticas, incluindo fracasso nas negociações climáticas, incluindo o aumento de desastres naturais, o aumento de extremos climáticos e assim por diante, né? E o único acordo internacional que existe hoje em voga é o Acordo de Paris, né? Que basicamente, se todos os países, os 196 países da ONU, cumprirem as suas metas voluntárias do Acordo de Paris, nós ainda aqueceremos o nosso planeta em 3,2 graus centígrados. E veja que isso na hipótese de todos cumprir o Acordo de Paris. O Brasil não vai cumprir, Estados Unidos já avisou que não vai cumprir, a Alemanha não vai cumprir, assim como muitos países em desenvolvimento. Mas vamos fazer uma continha aqui no verso de um envelope e fazendo uma continha de que se todos os países obedecerem aos seus compromissos no Acordo de Paris, nós temos 3,2 graus numa média do aquecimento. Em áreas continentais, como vocês viram antes, isso significa um aquecimento da ordem de 4,2 graus Celsius. E se a gente remove os aerossóis que estão hoje resfriando o planeta e reduzindo a poluição de ar, particularmente em áreas urbanas, a gente tira essa componente que está resfriando, e isso é um aquecimento da ordem de 0,7 graus Celsius. Como 80% da população mundial em 2050 vai estar vivendo em cidades, nós iremos intensificar a ilha de calor urbana, fazendo um aquecimento adicional de 1 grau Celsius, o que faz com que o aquecimento aonde as pessoas vivem, que é nas cidades, seja de 5,9 graus Celsius. Então veja que no cenário otimista de que todos os países cumpram o Acordo de Paris, a gente está indo por um aquecimento nas cidades médio de 5,9 graus Celsius, que é um aquecimento muito significativo. E, por último, é importante a gente perceber a questão da desigualdade social e política no nosso planeta. Veja que nós temos que os países que têm alta emissão de emissões de gases de efeito estufa são os países que são menos vulneráveis por causa da sua renda. Veja que os países pobres são os países tropicais, estes países são os mais vulneráveis e eles foram os que menos emitiram gases de efeito estufa até agora, né? E isto leva em conta a questão da desigualdade social. Esse gráfico na esquerda mostra o que uma família na Alemanha consome em uma semana, aqui uma família na Itália, aqui uma família no Equador e aqui uma família no Chad. Veja que enquanto nós tivemos este grau de desigualdade no uso dos recursos naturais do nosso planeta, obviamente vai ser difícil a gente estruturar alguma saída, né? E por último, é importante a gente ver que a ciência não é tudo no nosso planeta. A ciência, sem a ciência, que é a base do desenvolvimento social, a gente não estaria conversando nesse seminário. A ciência é o primeiro andar desse edifício aqui, depois nós temos a economia, as necessidades sociais, tem a questão da governança e do direito, e assim por diante. Nesse edifício das alterações climáticas, é importante ver que temos muitos ingredientes diferentes e a ciência é a base de tudo isso. E é importante a gente perceber que a ciência não é tudo, né? O nosso mundo está sendo transformado por uma série de mudanças. Esse relatório chama O Mundo em 2050, é uma iniciativa que discute quais são as transformações necessárias para que a gente possa atender aos objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Então, nós temos que mudar o consumo e a produção
de bens, fazer economia circular, reduzir poluição, reciclagem, etc. e tal. A revolução digital está mudando o nosso planeta, incluindo não só a internet, mas inteligência artificial, big data e assim por diante. A capacitação humana e a demografia também estão mudando muito significativamente, em particular nos países em desenvolvimento. Temos que achar uma maneira de viver em equilíbrio e sustentavelmente nas nossas cidades, e temos que achar novos equilíbrios entre produção de alimentos, uso da terra e uso dos recursos naturais no nosso planeta. E, por último, descarbonizar a produção de energia ao melhorar a eficiência no uso e no acesso à energia, em particular para os países em desenvolvimento. E a ONU estruturou os chamados 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, dos quais um deles é a mudança climática, mas a mudança climática tem a ver com, particularmente, todos os objetivos de desenvolvimento sustentável. Sem ações importantes nas mudanças climáticas, a gente não vai conseguir construir uma sociedade minimamente sustentável. E veja que nós precisamos de uma ciência sólida, interdisciplinar, para construir um espaço entre, aqui no centro, estão as necessidades básicas da nossa população: água, alimento, saúde, renda, educação, voz ativa, empregos e assim por diante. E aqui fora estão os limites dos recursos naturais do nosso planeta. E a ciência precisa construir o que a gente chama o lugar seguro e justo para a humanidade. Isto não vai ser uma tarefa muito fácil. Eu acho que todos vocês hoje que estão com iniciação científica têm uma tarefa hercúlea pela frente de construir esta ponte entre a base social e o limite ambiental máximo. E para isso nós vamos ter que mudar a nossa universidade, né? Veja que a gente precisa de uma nova estrutura de ciência, onde hoje a ciência é separada: a física, a matemática, a química, a psicologia, as ciências sociais e assim por diante, e isto não serve para a gente resolver os grandes problemas que a nossa humanidade enfrenta. A gente vai precisar juntar tudo isto para que a gente possa juntar com ciência política, juntar com a questão religiosa, com a filosofia, com os processos sociais, até que a gente tenha a ciência andando junto com todos os governos, com iniciativa privada, fazendo o seu papel de construir uma ponte para a nossa sociedade, para que ela se torne sustentável no futuro, porque, como a gente viu claramente, o que nós temos hoje é uma sociedade totalmente insustentável. Então, essa é a última mensagem que eu queria deixar para vocês, é de que a gente precisa de uma ciência sólida em todas as áreas do conhecimento, cada um dando a sua contribuição, para que a gente encontre meios de usar os recursos naturais do nosso planeta de um modo muito mais eficiente, de um modo muito mais inteligente do que a gente tem feito até agora. Então, obrigado pela atenção, gente, e aí eu posso responder qualquer pergunta que vocês tenham, ou pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pela visualização direta. Então, obrigado pela atenção, gente. Paulo, muitíssimo obrigado. Excelente palestra, brilhante palestra. Aqui nós tivemos aqui acompanhando aqui no YouTube várias manifestações de apreço e de encantamento aí com as suas palavras. Continuam aparecendo ainda várias manifestações, palestra incrível, etc, etc. Muito bom mesmo, muitíssimo obrigado. Nós tivemos aí um pico, talvez, de umas 120 pessoas assistindo. Esse número não é muito alto, eu esperava muito mais, mas o que a gente espera não significa nada. Muitos dos alunos estão realmente tendo aula, outros estão fazendo diversas atividades. Mas eu tenho aqui um conjunto de perguntas, Paulo. Eu queria que você pudesse dedicar um tempo a essas perguntas. Vamos lá. Eu vou passar aqui, então eu vou ler aqui.
na ordem que eu as recebi, tá bom? Então, a primeira pergunta é da Ana Luísa Pacheco Muniz, ela é aluna do curso de Engenharia Ambiental, e ela pergunta se o combate ao desmatamento é muito grande e muito importante também. Pensando em outras soluções, qual seria a relevância hoje do reflorestamento? Essa é a pergunta da Ana Luísa. Olha, Ana Luísa, muito boa pergunta. Realmente, o Brasil, na sua INDC, como a gente chama, né, nos compromissos do Acordo de Paris, se comprometeu a reflorestar 12 milhões de hectares de florestas que nós destruímos e que precisam ser recuperadas. Isto é muito importante porque a única maneira que nós conhecemos hoje de retirar CO2 da atmosfera chama-se fotossíntese. Né? Na escala que precisa, a única maneira hoje conhecida é plantar árvore. Só que tem um problema. Na escala que a gente precisa plantar árvore para remover CO2, nós teríamos que utilizar uma área gigantesca que iria começar a ter conflito com a produção de alimentos. Portanto, sem reduzir as emissões da queima de combustíveis fósseis pelos países desenvolvidos, não adianta sequer a gente continuar reflorestando, porque, obviamente, o destino do nosso planeta vai ser traçado não pelo quanto a gente está reflorestando, mas quanto os países desenvolvidos estão queimando de combustíveis fósseis. Nós temos que atuar nas duas linhas. Muito bem. Nós temos uma outra pergunta aqui do Matheus Fontanari, ele é aluno do curso de Engenharia de Produção, e ele pergunta o seguinte: professor, o aumento da temperatura é exclusivo ou é decorrente exclusivamente do aumento da emissão ele diz da radiação, mas eu quero que ele quer dizer aqui da emissão dos gases que retêm a radiação na atmosfera. Então, quer dizer, se o aumento da temperatura é exclusivo do aumento da emissão desses gases de efeito estufa. Olha, veja, a temperatura do planeta, como vocês viram logo no começo num gráfico, sempre variou muito, mas em escalas geológicas, né? Veja que mudanças na órbita da Terra em relação ao Sol e da distância Terra e Sol altera o fluxo de radiação e altera a temperatura. Só que a temporalidade desses fenômenos geológicos e geofísicos é de alguns milhões, às vezes até centenas de milhões de anos. Não há nenhum mecanismo geofísico conhecido que aumente a temperatura do planeta nessa escala que nós estamos vendo em um intervalo de tempo de 250 anos. Portanto, hoje não há qualquer dúvida de que esse aumento de temperatura é sim causado pelo aumento da concentração dos gases de efeito estufa vindo da queima de combustíveis fósseis e do desmatamento de florestas tropicais. Muito bem, nós temos uma outra pergunta aqui, nós temos várias, viu, Paulo? O pessoal está encantado mesmo, a gente também. Da Thalita Araújo, ela é aluna do curso de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, e ela pergunta se a quantidade de aparelhos e dispositivos móveis disponíveis hoje no mundo, ela pergunta se eles causam um impacto no meio ambiente, ou seja, na saúde do meio ambiente de modo geral. Veja, hoje você deve estar falando da questão de poluição por radiação eletromagnética, né? Por exemplo, uso de celular, uso de televisão, etc. e tal, se tem algum impacto na saúde humana. Veja, essa é uma questão muito, digamos assim, contraditória. A gente vê alguns artigos que mostram alguns efeitos da radiação, por exemplo, de celulares na saúde humana, e outros estudos feitos com milhões e milhões de testes que mostram que não há nenhum efeito detetável da radiação nos seres vivos, da radiação eletromagnética vindo de componentes como rádios, telefones celulares, televisores e assim por diante. Então, a ciência ainda está investigando essa questão. Muito bem. Nós temos aqui uma pergunta agora, oriunda de uma professora Gabriela Castellano, ela é professora do Instituto de Física Gleb Vatagem,
E ela pergunta o seguinte, professor Paulo: antes de melhorar a eficiência na produção de energia, na produção de alimentos, etc., se o senhor não acha que a sociedade como um todo não deveria mudar radicalmente a sua relação com a natureza, quer dizer, alterar seus padrões de consumo, implementar uma política eficiente de planejamento familiar e políticas similares. Olha, Gabriela, a resposta simples é sim. Nós temos que mudar. E se a gente olhar um pouquinho mais profundo para a nossa sociedade, nós já estamos mudando de alguma maneira, né? Vejam, por exemplo, você vê a questão de comer carne, né? Na minha época que eu era estudante, 40 anos atrás, né? A gente ia para rodízios, comia quilos e quilos de carne. Hoje, a população come muito menos carne do que antes. Por outro lado, você vê os jovens hoje, olha, eu já não quero comprar um carro, eu ando de Uber, eu ando de ônibus, eu ando de metrô, eu não preciso de automóvel. Cada vez mais a gente observa mudanças no consumo, nos hábitos de consumo. Isso é muito bem-vinda e eu acho que isso já está acontecendo, talvez de uma maneira um pouco lenta, porque nós precisamos de políticas públicas que implementem, acelerem este processo. Então, por exemplo, um telefone celular, tem alguma razão por que um telefone celular não possa ser desenhado para durar 10 ou 15 anos de idade? Não, ele pode durar 10 ou 15 anos, mas os fabricantes ficam apostando em obsolescência programada para te forçar a trocar de celular a cada 2, 3 ou 4 anos. Né? Automóveis é a mesma coisa e assim por diante. Nós temos que construir uma sociedade que use os recursos naturais de uma maneira mais inteligente, muito mais eficiente, e eu acho que a gente não tem outra saída se não seguir esse caminho, e a gente vai seguir esse caminho. Paulo, eu tenho aqui ainda algumas perguntas. Eu vou te encaminhar algumas perguntas aqui. Uma veio da Bianca Camargo, ela é aluna do curso de Ciências Sociais, e ela faz a seguinte indagação: se a diminuição da capacidade produtiva do Brasil, se ela não pode ser considerada uma consequência direta do modelo de produção agropecuário, agrícola, que hoje é adotado no nosso país. Uma Olha, consideração do Bianca, cunho é uma social. boa pergunta, né? Quer dizer, o modelo que nós estamos seguindo hoje, talvez, é difícil prever, né? Economia não é uma ciência exata, né? Mas talvez já esteja atingindo uma saturação, como você indica pela sua pergunta, né? Isso é uma questão muito complexa, né? Obviamente, a agricultura brasileira tem componentes dela que são muito avançados, né, das melhores do mundo, e tem componentes da agricultura brasileira, como, por exemplo, criar 10 cabeças de gado por hectare na Amazônia, que estão 100 anos atrasados. Né? Então, nós temos essas questões com a agricultura brasileira, que em parte é moderna, em parte é extremamente atrasada, em parte invade terras públicas e terras indígenas, fazendo atos ilegais e contrários à Constituição brasileira, enquanto que o outro setor do agronegócio muito mais moderno é contra a ocupação e a destruição da Amazônia, porque coloca que nós não precisamos destruir uma única árvore para aumentar a capacidade de produção de alimentos do Brasil, o que provavelmente é verdade. Né? Então, existe esse embate, né, do desenvolvimento agropecuário do Brasil, e eu acho que isso é uma discussão que toda a sociedade brasileira tem que se engajar para que a gente pare de desmatar a Amazônia, trabalhe para que a agropecuária seja muito mais eficiente do que ela é hoje e continue o seu trabalho de alimentar uma parcela da população brasileira, mas sem destruir a floresta amazônica, o cerrado ou o Pantanal. Muito bem. Paulo, nós temos ainda mais 3 perguntas. Ana Beatriz Furtado Carvalho, ela é aluna do curso de Biologia, e ela faz a seguinte pergunta: as matrizes energéticas renováveis, se essas matrizes também não apresentam desafios ambientais? Ela cita, por exemplo, os painéis de captação de energia solar, cuja produção está muito ligado à mineração, né? Que é uma atividade de alto impacto ambiental. Então, a pergunta dela é se não existem maneiras de contornar problemas dessa natureza. Olha, Ana Beatriz, boa pergunta. Veja, existe
tecnologias. A tecnologia está se aprimorando nos painéis solares, nos aerogeradores, né, fornecendo energia eólica, a ponto de hoje você ter uma eficiência bastante alta na geração e captação de energia solar e eólica, comparado, inclusive, em preço com a geração de energia térmica. Acontece que não tem jeito, não há maneira da gente gerar energia sem ter algum impacto ambiental. Não é bem esta a questão. A questão é como é que nós podemos minimizar os impactos ambientais. Por exemplo, há grupos nos Estados Unidos e na Alemanha que se opõem aos aerogeradores porque, em parte, eles causam acidentes contra aves, por exemplo, né? Isso é verdade, né? Agora, cabe à sociedade como um todo definir o que é aceitável e o que não é aceitável, né? O uso de painéis de energia solar, obviamente, ocupam áreas importantes. Algumas regiões da Europa, por exemplo, eles estão utilizando esses painéis sobre áreas oceânicas ou sobre lagos, por exemplo. Tá? Então, é um exemplo de possível. Aí, cada região, cada localidade vai ter que definir e discutir quais são os impactos ambientais que eles acham que minimizam aquela particular exploração de energia. Agora, não vamos ser ingênuos de não imaginar que toda atividade humana causa algum impacto ambiental, seja ele, mesmo que se você ficar parado e respirando, você está emitindo CO2. Então, nós temos que minimizar esses impactos ambientais para poder construir uma sociedade sustentável no futuro. Obrigado, Paulo. Nós temos aqui a penúltima pergunta da tarde. A pergunta veio do Henrique Nuciarone, aluno do curso de Física, fez Química Geral comigo, inclusive. Eu lembro bem dele. A pergunta é: qual seria o impacto ambiental de se construir baterias elétricas para aproximadamente 40% da frota mundial de automóveis? Quer dizer, qual o impacto, se teria um impacto ambiental positivo aí se a frota de carros fosse substituída por baterias? O grande problema de você eletrificar toda a frota de automóveis está exatamente no ponto que você colocou, porque a construção das baterias e a reciclagem dessas baterias, obviamente, são extremamente intensivos em energia e matérias-primas. Então, hoje as baterias são feitas com lítio. Lítio é um metal que é muito raro na crosta terrestre. Claro que estão sendo pesquisadas uma série de novos materiais para fazer novas baterias que inclusive permitam as baterias a serem melhor recicladas. Mas esse é um problema, sim. Então não adianta a gente trocar, veja, hoje nós temos 2 bilhões de automóveis movidos a combustão interna. Se nós tivermos 2 bilhões de automóveis com baterias, nós vamos estar criando um outro problema enorme. Portanto, a conclusão óbvia é que nós temos também que investir em transporte público. Né? É possível você ter transporte público de qualidade para a população? Não há a menor dúvida. Né? Por exemplo, em Singapura, você tem todo o transporte público da cidade praticamente de graça para a população, para fazer com que a população não saia com seus carros nas ruas. Então, você não tem trânsito, você tem muito pouca poluição do ar, porque os carros foram banidos das ruas, trocados por metrô, ônibus, todos praticamente de graça, com preço nominal para a população. Então, há saídas? Há sim. E a gente vai precisar discutir de novo, relacionado com a pergunta anterior, como fazer para ter o menor impacto ambiental em cada mudança que nós vamos fazer nos nossos hábitos de consumo. Automóveis é uma das coisas que nós temos que riscar da nossa agenda, com certeza. Muito bem. Paulo, nós temos agora a última pergunta da tarde, vai ser feita aqui pela mesa. Vou passar a palavra para o Daniel Martins de Souza, professor do Instituto de Biologia e também assessor da Pró-Reitoria de Pesquisa. Ele quer fazer uma pergunta, será a última do dia. Professor, obrigado pela excelente palestra. Acho que nós temos a grande parte das pessoas que estão assistindo aqui são aspirantes a cientistas, né? E como tal, vão ter de difundir, né, o conhecimento científico para a população.
E a gente sabe que nós estamos numa era agora na qual todas as pessoas expõem as suas opiniões nas redes sociais, né, e o alcance das opiniões é muito grande, né? O senhor mostrou com muitos dados tudo que tudo que nós sabemos sobre o aquecimento global, mas muitas vezes a gente vê nas redes sociais, eventualmente até mesmo por autoridades, né, a opinião de que não existe queimadas na Amazônia, a opinião de que não existe aquecimento global. Então, minha pergunta é simples. Aquecimento global é cientificamente comprovado? Existe alguma outra comprovação científica de que isso não é verdade? Ou se as pessoas que dizem isso estão falando simplesmente baseadas na opinião e não na ciência? Daniel, boa pergunta, né? Veja, quando o Trump diz eu não acredito em mudanças climáticas, quer dizer, na verdade, o que ele está dizendo? Ele está simplesmente defendendo os interesses da indústria que pagou a campanha eleitoral dele, que foi a indústria do carvão e a indústria do petróleo, e a indústria de gás natural e do petróleo nos Estados Unidos, né? Veja, quem mais financiou as campanhas da extrema-direita brasileira foram exatamente os ruralistas. Tá? Então, obviamente, aí vai políticos dizendo, olha, veja bem, não existe desmatamento na Amazônia. Mas aí você vê o Jornal Nacional todo santo dia, ao longo dos últimos 3 meses, mostrando imagens da Amazônia queimando, mostrando imagens do Pantanal, onde 27% do Pantanal foi destruído. Quer dizer, hoje, assim como você falou, tem as redes sociais, né, que divulgam qualquer bobagem que qualquer pessoa pode falar, né? Por outro lado, a ciência hoje tem instrumentos que vão desde satélites até a própria comunicação científica, né? Muito mais eficiente, mostrando que, na verdade, você não pode. Não é que há um negacionismo na ciência, há um mau uso da ciência, né? Isso começou com Trump e agora está sendo exportado para outros países, onde basicamente não é que não acredite na ciência, é que você só acredita, entre aspas, na ciência quando ela beneficia economicamente, socialmente você, né? Ou as suas crenças religiosas, digamos assim, né? E você acredita na ciência quando ela vai de encontro aos seus particulares interesses. Olha, a ciência, ela não é feita para ser mal utilizada desta maneira. Então, o que a gente espera é que todo mundo que está fazendo iniciação científica hoje trabalhe também na divulgação da ciência. Essa ciência tem que chegar na população da maneira correta, sem levar em conta os seus interesses pessoais, econômicos ou religiosos. Quer dizer, é uma tarefa de cada cientista como nós levar a sua opinião, os achados da ciência para a população em geral, para que a população possa, baseado no melhor do conhecimento científico, tomar as decisões corretas. Excelente, professor. Obrigado pela resposta. Imagina. Bem, professor Paulo, queridos e queridas ouvintes, muitíssimo obrigado, Paulo. Foi um prazer enorme tê-lo aqui. Eu repassei todas as perguntas que foram feitas pelo chat. Agradeço enormemente a participação de vocês. Peço que incitem seus colegas a participarem, a ouvir as palestras que ainda temos no programa, que assistam no YouTube, as que não puderem assistir, vão estar lá disponibilizadas todas as palestras, mas a participação assim ao vivo é muito melhor, né? É quase tão bom quanto estar na presença da pessoa. Então, eu peço que vocês convidem seus colegas. Nós vamos ter aí um conjunto de palestras muito interessantes, eu prometo, enfim, temos aí um evento bastante interessante pela frente. Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Gostaria agora de convidá-los, pelo menos aqui em 10 minutos, nós teremos a nossa sessão dos painéis dos trabalhos que foram pré-selecionados pelo comitê interno para uma apresentação para o comitê externo de avaliação. É uma comissão de especialistas em artes. Hoje, a sessão de hoje é em artes, e aí vocês vão estar lá apresentando os seus trabalhos, cada um vai ter 5 minutos,
para apresentar os seus trabalhos perante comitê externos. Comitê externo são professores, todos pesquisadores do CNPq, são professores das universidades de diversos lugares, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, enfim. E eu, então, peço para que vocês não se atrasem, estejam lá pontualmente às 15h30. Eu estou falando isso para os que vão apresentar os trabalhos, né? E é isso. Agradeço, encerramos por aqui. Paulo, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, Moneri. Bom simpósio de iniciação científica, porque isso é uma das atividades mais interessantes das nossas universidades. Tchau, tchau, pessoal. Foi um prazer falar com vocês.